Fala família, tudo bem com vocês? Vídeo específico sobre crise e principalmente sobre o que aconteceu ontem, na sexta-feira, com a demissão do Sérgio Moro e o que pode repercutir dentro dos nossos investimentos. Eu quero que vocês saibam o seguinte: nós vivemos uma crise, na verdade, o mundo está todo embolado. Nós temos crise por conta do coronavírus, nós temos uma guerra do petróleo, Arábia Saudita versus Rússia, que agora entrou os Estados Unidos com excesso de petróleo estocado, que fez o petróleo cair ainda mais, e isso impacta a bolsa como um todo, do mundo inteiro, porque o petróleo é a maior commodity que o mundo trabalha. E agora nós temos uma crise interna, que é uma crise política, de acordo com o que a gente está vendo aí dentro das notícias, né? O Sérgio Moro pediu demissão, não é mais o ministro da Justiça, ele que era a base mais forte do governo Bolsonaro. Então isso faz com que o Bolsonaro fique cada vez mais fraco dentro do governo. Não vou entrar em mérito político, porque esse não é o objetivo aqui, eu vou entrar no mérito do quê? Dos investimentos e também do orçamento familiar. Muitas pessoas foram pegas desprevenidas com esse lockdown, então a gente tem que trazer um pouquinho aqui de clareza nas ideias para as pessoas não perderem o fio da meada do seu orçamento. Vou começar por esse assunto e aí eu vou apresentar para vocês o seguinte: se você está passando por um momento de crise dentro do seu orçamento, o que eu quero dizer com isso? Se você foi pego desprevenido, se você não está conseguindo trabalhar para gerar renda, se você não está conseguindo produzir riqueza. Se você se enquadra nessa classificação, você tem que fazer o quê? Dentro daquela estratégia do 50, 30, 20 que eu sempre bato aqui em cima. Você não pode gastar com supérfluos, com lazer, esse tipo de coisa. Quando a gente estabelece a regra do 50, 30, 20, nós pegamos nosso orçamento de 100% e dividimos entre 50% nós vamos colocar em necessidades básicas, 30% nós vamos colocar em lazer, futilidades, coisas que você quer comprar e etc. E 20% você vai direcionar para investimentos. Quando estamos passando por um momento de crise como esse, a primeira coisa que a gente deve cortar é o quê? Os gastos supérfluos, aqueles 30%. Então esse é o primeiro corte. Ainda continua apertado, continua difícil para você? Então faça o segundo corte nos investimentos. Não invista dentro daquele período até você conseguir se restabelecer financeiramente. Essa é a dica que eu dou para você. E diante desse cenário que a gente está vivendo, como a gente não consegue ver o que vai acontecer nos próximos meses, porque o orçamento familiar, a gente sabe, tem repercussões de curto prazo. A maioria das vezes é mês a mês. Então, quando eu falo para você que o orçamento familiar é de curto prazo, isso significa que você vai ter que se readequar e tentar ter uma visão dos próximos meses. Os próximos meses você acha que você vai conseguir voltar a trabalhar e gerar dinheiro novamente? Se você é empresário e tem um comércio, se você é funcionário de uma empresa e a empresa te deu umas férias ou uma licença e você vai entrar novamente, se você é autônomo, o que acontece e vai acontecer de acordo com a sua profissão. É isso que você tem que ter em mente. Eu sou dentista, então eu tive que parar de atender meus clientes e eu só vou voltar quando o comércio liberar, ou minha agenda foi fechada pela metade e eu só vou conseguir atender 5 pessoas por dia. Então você tem que ter ideia de que essas 5 pessoas vão te gerar X reais de renda, a sua renda vai ser impactada em tantos por cento e você tem que traçar uma projeção de mais ou menos aí uns 3 meses para tudo se restabelecer. Eu falo 3 meses porque por mais que seja liberado o comércio, como está sendo em algumas cidades, tudo meio que voltando ao normal, as pessoas estão com medo ainda. Então eu jogo uns 3 meses aí de um gap para tudo voltar a funcionar em pelo menos uns 70% a 80% do que já era antes do Covid. Beleza? Então faça essa readequação, corte gastos supérfluos e também, em segundo lugar, tá? Primeiro corta os gastos supérfluos, em segundo lugar você corta o seu investimento mensal e fica somente gastando com o quê? Os 50% da sua necessidade básica. Mas agora vamos para a segunda parte, que é o que? Dos investimentos. Investimentos, quem quer já está investindo na bolsa de valores, na renda fixa, seja lá em qual ativo for, eu vou trazer notícias agora para você sobre o que eu acho, na minha opinião, sobre o que vai acontecer nos próximos dias e além do que, quais serão os impactos que a gente vai ter dentro dos investimentos.
Como vocês sabem, eu sou holder, eu sou investidor de longo prazo. Eu não fico pensando no quê? No curto prazo. Só que notícias de curto prazo acabam afetando a bolsa e principalmente no preço das ações. Isso é uma ótima notícia para quem é holder, principalmente para quem tem dinheiro em caixa e quer comprar ações mais barato. É exatamente isso. Se você investe com a visão de sócio na análise fundamentalista, sendo um holder, praticando buy and hold, esses momentos de queda é uma grande chance de você comprar aquela ação que custava R$15, por exemplo, e era uma excelente empresa, por 8, por 9 reais, sendo que ela não perdeu nenhum de seus fundamentos. Ela só está sendo punida por uma crise mundial e agora ainda mais por uma crise política interna no nosso país. Então você tem que ter essa visão. Essa crise impacta diretamente a empresa na qual eu invisto meu dinheiro? Sim ou não? Não, não impacta. Então tá, já é um ponto positivo, já subiu um degrau. E agora, os lucros da minha empresa, o seu ROI, o seu EBITDA, a sua dívida, eles foram modificados e muito a ponto da empresa perder os fundamentos para que eu me desfaça dessa sociedade, ou seja, para que eu venda as ações? Sim ou não? Aí você vai ter que fazer o quê? Pegar o resultado da sua empresa lá no RI, você digita no RI é relação com o investidor, você digita no Google RI, supondo que você investe no Itaú, YouTube 3, já vai abrir para você o site de relacionamento com o investidor, onde você tem todas as informações da sua empresa. Entrou lá, olhou, olha o último resultado, que é qual? O do quarto trimestre de 2019, ou seja, antes da pandemia. Olha e analisa. Tá tudo ok? Tá tudo ok. E agora, nos próximos dias, nós teremos o quê? A apresentação de resultados do primeiro trimestre desse ano. O primeiro trimestre, ele foi impactado em uma pequena parte pelo Covid-19. O primeiro trimestre vai do quê? Do janeiro até março, certo? E o Covid-19 começou a impactar na bolsa de verdade, começou o lockdown no meio de março. Então ali a gente já vai ter alguns pontos, alguns sinais de que se a sua empresa, a empresa que você investe, ela vai continuar tendo a mesma perenidade no longo prazo. Entendeu? Então você já vai conseguir ter uma ideia de como essa empresa vai responder no segundo trimestre, que é o que? De abril até julho. E é aqui sim que o bicho vai pegar. A análise do resultado do segundo trimestre de 2020 das empresas é o que vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas, ou seja, empresa boa de empresa ruim. É isso que você tem que ter em mente. Então, se você está investindo já em empresa boa, você pode ficar tranquilo. Se você tem dúvidas acerca do real potencial da sua empresa, reveja a sua carteira e olhe principalmente esse resultado que nós vamos ter agora no primeiro trimestre de 2020. Só que aí você deve estar se perguntando, como que eu vou saber se é uma empresa boa ou uma empresa ruim? E é aqui que eu digo para você, quando você investe em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, aliás, a sua carteira como um todo, você tem que fazer o quê? Formar uma base. A base vai ser a sustentação da sua carteira pelo resto da sua vida. Formada a base, o resto, os outros tipos de investimentos que eu digo um pouco mais arriscados, eles são os membros, né? São os galhos dessa sua árvore. A árvore, então nós temos o que segura, o que sustenta a árvore, é a raiz, por isso que nós chamamos de holder raiz, e o tronco, e os galhos são os investimentos um pouco mais arriscados, aquelas empresas um pouco mais duvidosas, que você pode vir e o quê? Cortar esses galhos. Então, vamos usar essa analogia de uma árvore. A raiz da sua árvore, que vai manter a sua árvore sendo sustentada, sendo alimentada no longo prazo, é o investimento em renda fixa. Acredite você. Mas daí você deve estar se perguntando, em renda fixa, Felipe, a renda fixa está remunerando muito pouco, é muito baixa a sua remuneração, por que você está me falando esse tipo de coisa? Olha só, quando você investe em renda fixa, você não tem que estar preocupado com rentabilidade, você tem que estar preocupado com segurança patrimonial. Mais uma vez, renda fixa é sinônimo de segurança patrimonial. Sabe por quê?
Porque na renda fixa nós não temos aquela volatilidade que existe no mercado de renda variável. Ou seja, aquele sobe e desce no preço das ações e dos fundos imobiliários. Na renda fixa, a nossa linha de crescimento patrimonial ela é reta. Ela só sobe, só sobe. Claro, tem investimentos na renda fixa, por exemplo, o Tesouro Direto, o IPCA+, que você vai encontrar alguma oscilação, mas é uma oscilação que nós temos ali no mercado no dia a dia, mas para quem segura o investimento até o final do vencimento, vai receber sim a quantia remunerada, a quantia contratada de uma maneira linear, ou seja, vai ser reto, porque o dinheiro só cresce. Na renda fixa, o dinheiro ele só cresce, só aumenta, ele não fica oscilando entre 10, 8, 11, 5, não. Na renda fixa não existe isso. Então é por isso que ela é uma segurança patrimonial para nós, fazendo com que ela seja também a nossa base, a nossa raiz, a nossa sustentação no solo. Ou seja, a base do nosso patrimônio, que segura o nosso patrimônio. Quem estava investido 100% em ações e nem sabia que tipo de ação tinha na carteira, com certeza foi muito surpreendido com essa crise que a gente está vivendo e possivelmente deve ter vendido suas ações, deve ter assumido muitos prejuízos e teve que aprender aonde? Na pele, na dor, como é importante você ter uma base, uma raiz fixa na sua carteira. E essa raiz você faz através do investimento na renda fixa. Então nós formamos a nossa primeira base, o que sustenta a nossa árvore no chão e de pé. Agora nós vamos subir para o tronco, que é o quê? Que é grosso, é grande, que sustenta os galhos da nossa árvore. É ali que está a casca grossa da coisa mesmo, que é o quê? É o fundo imobiliário e as ações. Mas espera lá, não é qualquer fundo imobiliário, não é qualquer ação. O que você vai ter que ter aqui é um tronco que dá sustentação e crescimento para sua árvore, para daí ir para os galhos na parte de cima, entendeu? Então você tem que ter o que aqui para sustentar esse tronco, para fazer esse tronco crescer, engordar aqui, ficar grosso, crescer e cada vez mais para cima. Você vai ter que investir em empresas e fundos imobiliários de setores perenes. Mas o que você quer dizer com setores perenes, Felipe? É o seguinte, setor perene é aquele setor em ações agora, em que as pessoas dependem daquilo para sobreviver. Mais uma vez, setor perene dentro das ações são aqueles setores que as pessoas dependem daquilo para sobreviver. E aí eu te faço esse segundinho de pausa para você pensar e refletir que tipo de setor as pessoas mais precisam para sobreviver. Pensa. É o quê? Energia elétrica. Alguém vive sem energia elétrica? Alguém vive sem saneamento básico? Alguém vive sem alimentos? É isso que você tem que pensar na hora de investir na Bolsa de Valores e principalmente no mercado de ações. Empresas de setor perene tendem a ter uma queda muito menor em época de crise. Só que eu tenho que ressaltar para você que antes de mais nada, pelo fato de a gente utilizar o buy and hold, nós só utilizaremos empresas com bons fundamentos. Empresas com bons fundamentos, lucros constantes e altos, ROI alto, EBITDA, que é o lucro operacional, ou seja, quanto que ela ganha no seu produto mesmo, na produção do seu produto, alto, a sua dívida baixa, a alavancagem baixa. Então é esse tipo, esses são alguns exemplos de indicadores fundamentalistas que você deve olhar na sua empresa. E empresas dentro, não é porque ela está inserida naquele setor perene, desses três, por exemplo, aqui que são 3 exemplos apenas, tem muito mais setor perene também, mas 3 exemplos de setores perenes que eu falei para vocês, existem empresas ruins lá dentro, por mais que o setor seja excelente. Abram os olhos, não é qualquer empresa dentro desse setor que você vai estar muito bem investido. Se você pegar o histórico
de preço das ações desses setores, você vai ver que muitas delas variam cada vez mais. E você pode olhar que mesmo quando você compara empresas ruins dentro desse setor com empresas de outros setores que não são perenes, como por exemplo minério, petróleo, vestuário, esse tipo de coisa, você consegue ver que a queda nos setores perenes é muito menor quando comparado a setor não perene. Então por isso que esse setor é a base, é o nosso tronco da nossa árvore, é a sustentação da nossa carteira. E em fundos imobiliários, como é que fica? Que setor perene é esse que você tem para falar, Felipe? Setor perene em fundo imobiliário, como a gente sabe que a diversificação dentro do fundo imobiliário ela pode ser um pouco menor quando comparada com as ações, os fundos imobiliários nós temos como setores perenes aqueles setores que investem em imóveis em concreto. Mas o que é imóveis em concreto? É isso mesmo, tijolo, concreto e é o imóvel edificado, o imóvel de pé, aquele imóvel que existe. Por que eu falo isso? Porque se vier a acontecer alguma coisa com o fundo imobiliário, você tem uma garantia desse imóvel como uma segurança, é um patrimônio do fundo e você como cotista é dono desse patrimônio também. Então isso traz muito mais segurança para a gente dentro do setor perene nos fundos imobiliários, que é a nossa sustentação, o nosso tronco. Tá, beleza, Felipe, eu entendi então que nós formamos uma base na raiz com títulos de renda fixa, que eu tenho que destacar que não é qualquer título da renda fixa, você tem que saber analisar se é um bom título ou não. Aí vem o tronco, que é o que cresce a nossa árvore, faz ela florescer e ter galhos, que são as empresas e os fundos imobiliários de setores perenes. Mas o que são os galhos, Felipe? O que são esses galhos em cima que você fala que em qualquer momento, se vier a perder, por exemplo, o fundamento, você pode podar esse galho? Esse galho, o que eu quero dizer com essa analogia? O galho nós vamos colocar setores não perenes. Não é porque um setor ele não é perene na economia que você não vai investir nele. Realmente, o setor de commodity, que é o quê? Petróleo, minério, eu não costumo recomendar muito, por quê? Porque além de ser um produto que ele não pode ser trabalhado, ou seja, a empresa não coloca um valor, um trabalho em cima desse produto, você ainda fica sujeito às oscilações do mercado no preço. Por exemplo, o petróleo, com essa guerra da Arábia Saudita e da Rússia com a produção do petróleo, olha o que aconteceu aqui no Brasil. As petroleiras caíram demais, como Petrobras, Enalta, PetroRio, tiveram um impacto muito grande no seu preço e também vão ter um impacto muito grande nos seus resultados por conta dessa queda gigantesca no preço do petróleo. Então, é isso que eu falo, você fica sujeito a preços do mundo todo, que não tem como a empresa controlar. Não uma coisa que está na mão da empresa que ela consegue trabalhar aquilo. Não, a commodity tem esse problema. Lógico, ela pode ter uma valorização estrondosa? Claro que pode, assim como ela pode ter uma queda estrondosa também. Então você tem que abrir os seus olhos. Se você quer investir nesse setor, invista pouco dinheiro, muito menos do que você investe no seu tronco. O seu tronco, eu falei, ele é gordo, ele é grosso, ele é forte, não é? Então é ali que tem que estar a maior parte do seu capital. E aí vai para os galhos são mais finos, não são? O que isso significa? Significa menos dinheiro investido nos galhos. E aí você vai fazendo a distribuição. Tem um galho que ele é um pouquinho mais grosso, mas ele não é tão grosso quanto o tronco, não é? E esse galho é qual? Ah, é o setor de vestuário, porque as pessoas, apesar de não ser um setor perene, as pessoas vão continuar comprando roupa. Sem problema algum. Ah, aqui setor de calçado. Em que pese não seja um setor perene, que as pessoas compram calçados todos os meses. Quando eu digo perene é isso, tem todo mês, todo dia. As pessoas vão continuar consumindo calçados. Ah, tem um setor aqui de eletrodoméstico. É a mesma coisa, as pessoas não compram eletrodoméstico todos os dias. E é um setor também que não é perene, mas merece uma carguinha maior. Ah, agora eu vou investir no setor de petróleo. Você sabe que além de não ser um setor perene, ainda é um setor cíclico, totalmente condicionado a preços alheios à empresa, ou seja, de mercado mundial. Então aqui esse galinho ele é um pouquinho mais fino. E aí o que acontece? Começa a vir os frutos, que é sustentado tanto pela raiz, naquela coisa da aula de biologia que vai passando os nutrientes, passa pelo tronco grosso, vai para a árvore e cria o fruto, que são o quê? Os dividendos e os juros sobre capital próprio, os rendimentos dos fundos imobiliários. Então é isso que você tem que pensar.
descansar. Ah, e um detalhe, um galinho também para fundo imobiliário são os outros setores, como papéis, tem o setor também de fundo de fundo. Para quem não sabe, o setor de fundo é aquele setor de fundo imobiliário em que um fundo imobiliário investe em vários outros fundos imobiliários, entendeu? É um fundo de fundo. Então esse setor também tem que, como ele é um galho, tem que ter um pouquinho menos de dinheiro e assim por diante. Essa é a árvore dos investimentos e essa é a sua carteira de investimentos. Então, para você passar blindado por uma crise, por um momento como esse que eu estou trazendo para você, você tem que fazer o quê? Ter uma base, uma raiz forte, fixada na terra, um tronco grande, gordo, enorme e poucos galhos finos dentro da sua carteira, ou seja, traduzindo para os investimentos, você tem que ter uma carga, uma boa base em renda fixa, títulos do Tesouro Direto, alguns da renda fixa, alguns CDBs, abram os olhos, não são todos CDBs que são bons, aí você sobe para o tronco da sua carteira, que vai ter o que? As ações setor perene, os fundos setores perenes, e aqui você dá uma carga maior, porque eles vão passar muito mais tranquilos por essa crise política e a crise do coronavírus que a gente está vivendo, então você vai conseguir blindar mais o seu tronco, ele vai receber umas porradas, mas não vai quebrar. E aí os seus galhos você coloca pouca coisa, porque se vier a quebrar, vai ser um galho dentro de 10, mas a sua árvore vai estar de pé ali, totalmente sustentada pela base. Então quando eu falo para você, invista pensando no longo prazo, você já consegue blindar esse tipo de coisa, para esse momento de crise como esse que a gente está vivendo. Porque em curto prazo o mercado chacoalha bastante, mas em longo prazo nós só temos uma única direção. O preço das ações e dos fundos segue a curva de lucro das empresas e dos fundos. É só isso que você precisa saber. Bolsa de valores reflete lucro das empresas. Simples assim. É só você puxar o histórico de uma empresa como um Itaú, por exemplo, e comparar. Coloca de um lado o histórico de preço, do outro lado o histórico de lucro. Você vai ver que o caminho é o mesmo. Esse momento de crise está sendo uma escola para você, investidor. Então, abra os seus olhos, faça uma boa carteira muito bem sustentada aqui e siga firme na sua estratégia, no seu propósito. Em relação à notícia do Moro, a gente sabe que vai impactar bastante nos próximos dias, não só na economia, mas também no país como um todo. Já está começando bastante motim, as pessoas se voltando contra o Bolsonaro. Isso vai enfraquecer o governo e possivelmente muitas pessoas vão pedir o impeachment do Bolsonaro. Se isso vai acontecer ou não, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Mas isso, dentro dos seus investimentos, dentro do seu orçamento que eu já passei, você tem que segurar dinheiro e principalmente se você tiver uma queda na sua renda. Dentro dos investimentos, faça a sua sustentação e deixe para investir em empresas que não são do setor perene com menos dinheiro. Beleza? Faça essa estratégia, siga, porque num curto prazo a gente vai ter bastante chacoalhão dentro da bolsa. Até ontem, até antes da notícia do Moro, o mercado estava andando de lado. Era sempre entre 75 e 80 mil pontos ali, só ficava nessa. Porque o mercado não tinha direção, não sabia se voltava a subir, porque a única, entre aspas, única preocupação que a gente tinha era em relação ao Covid-19, e agora o mercado fez o quê? Caiu quase 10% em questão de uma hora por conta de uma notícia, uma crise política, que eu acredito que não vai ser resolvida na segunda-feira, já na terça-feira. Vai demorar alguns dias aí. Então a gente vai continuar agora, ao que eu vejo, entraremos um pouquinho num período de queda, mas que pode ser sustentado se o governo conseguir estabelecer forças para continuar no seu caminho na governança. Tá? Então essas são as minhas expectativas para o curto prazo. Eu acho que tudo vai continuar bem nebuloso nessa zona que a gente está vivendo aqui até os 80 mil pontos no Ibovespa, e a tendência, de acordo com a minha experiência, quando há crises políticas, é cair, como essa está acontecendo. Então a gente vai cair alguns dias, pelo que eu acho, né? Minha perspectiva, não estou dizendo que isso vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal para prever o curto prazo, mas como nós somos holders e investimos para o longo prazo, o nosso foco é lá na frente. Então a gente sabe que investindo nas empresas do tronco, nós sabemos que lá na frente isso vai ter uma repercussão, e como toda crise,
um dia isso vai passar, o Ibovespa e as bolsas do mundo todo vão voltar a ter o seu caminho, que é esse daí, que quanto maior o lucro da empresa, maior o preço da ação. Beleza? Então esse foi o vídeo que eu trago para vocês nesse canal aqui exclusivo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar lá no inbox, me manda sugestões de conteúdo que eu vou criando para vocês também. E principalmente agora eu vou começar a colocar alguns relatórios de algumas empresas, algumas análises, tá bom? Então fique de olho aí, porque vai vir muito conteúdo bom. Mande para o seu amigo, para sua amiga, especialmente só para a pessoa que está interessada nesse tipo de assunto, tá? Porque é um conteúdo muito valioso, como eu acabei de ensinar para vocês, e eu quero que somente pessoas comprometidas façam parte dessa nossa família aqui, beleza? Um abraço, família, um beijo para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!